Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui, porém hoje um pouco diferente. Tá aqui o Rasta, que tem uma página nas redes sociais chamado Pergunte ao Rasta e veio direto de Taborton. Então... Eu já te falei que não é Taborton, pô. Taborton. Vai rindo, que agora vamos falar de carne. Tá rindo que eu não sei falar direito. Agora vamos ver de carne, mas vamos ver qual é que é agora. Então, se liga aí, começando mais um Marcelo Bolinha Responde, uma grande visita hoje. Então, Rasta, qual é a primeira pergunta que tu traz pra nós aí? Ó, Ana Clara Bom pergunta: Bolinha, tem um critério para colocar a carne na grelha ou no espeto? O critério é o olho, na hora. Por exemplo, essa baita carne, nós vamos falar dela agora aqui. Qual corte que eu vou fazer, daí eu penso se eu vou usar a grelha ou o espeto. Mas muitas vezes eu tô sem a grelha, aí vai no espeto. Ou tô sem o espeto, vai a grelha. Então é o que tem muitas vezes. Sim. A falta de opção às vezes termina sendo o determinante. Pode crer, é isso aí. Tô aprendendo, tô começando a falar melhor, tô saindo do açougue, tá? Hernani pergunta: churrasqueira tradicional ou parrilha? Churrasqueira tradicional, porque a parrilha hoje, poucos lugares tem, mas tem já, né? Inclusive eu já fiz vídeo nessas parrilhas aí, que a brasa, quando você puxa ela da caixa de fogo, ela tende a espalhar muito fogo, mas também trazer caloria pra frente. Então, esse couro aqui, muitas vezes até queima o couro e queima a barriga do peão ali por trás, porque joga tanta caloria pra fora que queima o assador junto. Então, gosto de fazer assados de parrilha? Gosto, mas prefiro uma churrasqueira tradicional, porque daí que nem essa não queima a pessoa que tá assando, entendeu? Sim. E o churrasco tem que ser prazeroso, né, Rasta? Ele não pode ser uma coisa de dificuldade sair dali queimado, né? Então, mas, numa boa parrilha que não queima o assador, aí 50%, parrilha de churrasqueira tradicional. Sim. Na parrilha a gente tem aquela coisa de poder controlar melhor a altura, né, ter sempre acesso à brasa já que ela cai da caixa do fogo, mas realmente essa parte de que adianta tudo isso se o cara estiver grelhando junto, né? Não, aí não tem como, mas a mesma coisa tu faz com o espeto também, tá? Tu baixa o espeto, traz, volta, então... É a brincadeira com fogo, ali não tem, ali tu tem que dominar, tem que brincar, né? Então... Eu particularmente, eu sinto muita falta do espeto. Eu acho muito legal a maneira com que os gaúchos assam aqui. Gosto do assado de parrilha, ele tem o seu valor, mas eu também ficaria com o espeto. Mas sabe que o espeto ele tem subido bastante o Brasil inteiro, tá? O espeto ele tem sido vendido bastante para muitos lugares do Brasil e também a parrilha, que cresceu os dois lados, o churrasco cresceu para os dois lados, né? Tanto no espeto como na parrilha. O que acontecia antes é que existia poucos espetos de boa qualidade. Uhum. Então hoje, como existem várias marcas de espetos de qualidade, inclusive a minha, né? E por sinal eu tenho um. Muito obrigado. E tá fazendo bom uso, né? Então as pessoas voltaram bastante também para a prática de uso de espeto. Porque as churrasqueiras antigas, né? Quem já tem a churrasqueira, ela não foi feita para parrilha, ela foi feita para espeto. Então eu acho que meio a meio. Mas a parrilha que era bem uma coisa bem assim, digamos, né? Não era de pouco acesso, mas sim poucos usavam, hoje até pelos cortes, né? A entranha fina, a entranha grossa, os medalhões de entrecô, medalhões de picanha, assado de tiras. Ficou mais fácil usar na parrilha do que no espeto. E esteticamente também a parrilha ela parece ser mais bonita, né? O fogo mais alto e tal, né? Então é mais legal. Sim, dá toda uma chifra. Pessoal, essa peça tá aqui em cima da mesa, tá? Porque o Rasta tem várias perguntas nessa peça, então eu deixei ela aqui para realmente sanar grandes dúvidas dele e também do pessoal que pergunta aí, tá? Mas antes disso, o Rasta tem mais duas perguntas. Manda aí, meu irmão. Da Frau pergunta: qual a real diferença na carne entre temperar com sal grosso e o sal da parrilha? O sal grosso ele foi um sal muito usado por centenas de anos, né? Para fazer churrasco, mesmo churrascos mais simples no meio do campo e tal. Porém, o sal grosso, o que notou-se nele, tá? Como a gente bota muito e depois bate, muitas vezes fica pedras de sal aqui, porque ele é grosso. Aí ao ingerir, ou você mastiga, ou morde o dente, ou engole. E aí fica aquele sal trabalhando dias no seu estômago, né? Então muita gente não opta mais em sal grosso. O sal grosso tem seu valor? Tem. O sal grosso ele tem aquele valor de sabor. Inclusive eu acho que há umas semanas atrás eu fiz um assado com carcaça de frango que eu usei sal grosso para me relembrar o meu passado com meu pai na churrasqueira no fundo do açougue, tá? Sim. Que eu relembrei também aquele gosto com sal grosso. Mas o sal de parrilha ele tem mais acesso e o que você coloca você não precisa bater depois, entendeu? Porque ele fica exatamente o volume correto, ou também há pessoas que usam o sal de parrilha pós o assado, que também, aí é gosto, não vamos discutir gosto aqui, por favor, né? Então gosto é gosto, tem pessoas que usam antes e usam depois, então a diferença do sal realmente é sabor e facilidade. Aí as pessoas optam, né? Mas a antiga tradição mesmo é nem sal grosso, é assim sal moura.
Ah. Tá bem? Eu sinto uma diferença de sabor do sal grosso pro sal de parrilha. Mas tem? Mas tem. E quando eu como, a diferença pro sal de parrilha eu sinto. Mas realmente, tipo, é fácil assar com sal de parrilha. Mas vem cá, Bolinha, falando em fácil, essa barba aí, tá deixando porque é mais fácil deixar ou tu tá tentando ficar parecido comigo? Não quero ficar parecido contigo, não. A questão... Pegou essa. A questão é o seguinte, já fui deixando, esqueci, quando vi ficou desse tamanho aqui. E claro, né, faz alguns meses que eu esqueci, né, mas a pressão lá em casa tá grande. Eu acho que hoje não vou ficar parecido, vou tirar, pode achar que eu vou tirar. Aí galera, vou tirar a barba, não se preocupem, tá? Pessoal, nós temos aqui em cima da mesa uma costela, ó, tá? Grandona, 8 ossos, tá? Com um corte aqui, outro corte aqui, outro corte lá, outro corte aqui e os 8 ossos. E ela tá proposital aqui, porque o Rasta tem inúmeras dúvidas, principalmente que ele não mora no Brasil. E lá na hora de comprar, né, ele sempre meio que fica assim, né, na dúvida com o açougueiro para pedir o corte que ele quer. Então vamos lá, meu amigo, pergunta aí. Quando a gente compra a costela nos Estados Unidos, eles separam o boi aqui, ó. Então, eles tiram geralmente esse corte aqui e eles separam aqui. Então a primeira coisa que tipo tem a costela, ela vem sempre essa parte mais carnuda, que é a que vem mais para perto de cá, né? Então tem tem uma costela de 4 ossos e a gente nunca consegue achar a costela de 8 ossos. E quando eu consigo a carcaça de um boi aqui, eu preciso saber para eu poder assar aquela costela clássica que a gente vê aqui no Brasil, nos espetos, a costela de 8 ossos, aonde é que eu vou? Aqui nós temos os 8 ossos do traseiro, tá? Para cá mais o pescoço do boi e para lá mais a parte traseira, tá? Certo. Digamos a bunda do boi, assim, né? Nessa forma. Tá? Então as 4 costelas que eu pego, elas não estão nem aqui, elas estão para lá, elas estão no dianteiro, né? Elas são bem grossas de carne? Sim. Então estão para cá, no dianteiro, estão mais perto do pescoço. Elas vêm com a parte do acém, realmente, elas vêm com o... Mas é saboroso demais, né? Sim, a parte da costela é sensacional. É ótimo. Ela vem com o Denver Steak. Um dos meus cortes preferidos, né, que tem muito lá nos Estados Unidos, se chama skirt steak, é aqui o diafragma, a conhecida entranha. Aqui no sul a gente chama de entranha fina, que é o diafragma, essa parte aqui, né? Tem dois tipos de entranha, né? Tipo, a entranha que a gente faz nos assados é essa aqui, que é a entranha fina, e tem a entranha grossa aqui. Você pode mostrar aqui pra gente, por favor? A entranha grossa ela fica aqui, Rasta, ó. Eu dou um cortezinho com a faca, ó, e nas costelas boas, ela vai saindo, ó. Se eu der um corte ali, ó, ela vai ficando aqui embaixo, ó. Sim. E o bom na hora de tirar é deixar com essa gordurinha aqui, ó. Óbvio. Tá? Tem essa gordurinha que ficar. Ela pra assar na churrasqueira, ela geralmente fica um pouco mais dura. E ela é utilizada lá nos Estados Unidos muito na comida mexicana. A carne assada, eles marinam essa parte aqui. Mas a que eu costumo fazer no meu assado é essa aqui. A entranha fina, que é essa daqui, né? Essa daqui, ó, vou tirar só um pedaço, tá? Essa daqui, ó. Que ela vai até lá embaixo. Tira essa pele dos dois, esse lado tá até sem pele já, ó. Sim. Tira essa pele do outro lado. Aí você tem uma entranha fina e a grossa. Mas se o boi é de qualidade, Rasta, essa aqui também é muito macia, tá? Então as duas estão uma do lado da outra, né? Mas ela é geralmente um pouco mais fibrosa do que essa aqui. É porque ela tem menos marmoreio também. Essa aqui que tem bastante, né? Então dá um bom assado aí. Mas a grande pergunta é, muitas vezes eu tô assando uma entranha e as pessoas vêm no meu Instagram e dizem, tipo, então isso é a fraldinha. Eu digo, não, pô, a fraldinha é uma outra coisa. A fraldinha ela vai estar aqui embaixo, né? Então olha a diferença entre o diafragma, que é o músculo que a vaca usa para respirar, né? E aqui a fraldinha que fica na região da virilha do boi, né? Mas Rasta, assim como acontece nos Estados Unidos e acontece no Brasil, principalmente no Brasil, depende da localização que você está, muda o nome do corte de carne. Vou te dar um exemplo bem simples. Rio Grande do Sul, chuleta. Norte do Brasil, bisteca. Sim. Tá? Rio Grande do Sul, colchão de dentro. Norte do Brasil, colchão mole. Então muda o lugar, muda o nome. Na tua região é a mesma coisa, que está acontecendo é isso, tá? E quando o pessoal fala disso, é porque essa parte aqui, em muitos lugares do Brasil, a entranha fina, que é o diafragma, é chamado sim de fraldinha. Fraldinha de... Aliás, os frigoríficos chamam esse corte de fraldinha do diafragma. Tá? Mas ela é diferente da nossa fraldinha quando a gente tá, por exemplo, se a gente vai num rodízio de carne e vai vir um cara e pergunta, fraldinha, senhor, ele tá trazendo esse corte aqui, ele não tá trazendo isso. Ele tá trazendo a parte magra do vazio, ou com um pouquinho de gordura, que é, né? O vazio para nós lá no norte, fraldinha, tá? Sim. Vazio aqui no sul e lá no norte também, fraldão. A fraldinha sai do fraldão, então, como eu falei, depende do lugar, o pessoal troca o nome, mas a fraldinha nada mais é que um corte que sai dentro do fraldão. Dentro não. O fraldão, Rasta, ela fica aqui, ó. O fraldão fica ali, ó.
tá? Certo. Vem nessa divisão aqui e até o primeiro osso aqui, ó, onde bate aqui, quer ver? Ó. Tá aqui o primeiro osso, então o fraldão é isso aqui tudo, ó. Vem na divisão aqui, toda essa peça aqui, esse retângulo grande. Sim. E daí pega a parte mais nobre, tá? E faz a fraldinha. Daí tá a gordura do outro lado. Então essa é a diferença daí, Sim, tá? E esse pedaço aqui é o famoso bife de vazio, né? No Brasil, bife de vazio. Alguns lugares também chamam de fraldinha aquele ali, tá? Sim, sim. E nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, porque isso aqui eles vão chamar de flank, mas a parte do fraldão a gente vai chamar de flap meat, e isso aqui como flank. Mas às vezes você vai no restaurante e eles chamam tudo de flank, chamam tudo da mesma coisa, e você não sabe exatamente o que é que tá vindo. Sim, porque em vários lugares, também no Brasil, eles fazem um corte reto aqui, de fora a Sim. fora. E aí tiram a parte da pele aqui em cima e botam pra assar. Aí você tem uma peça inteira com bife do vazio e com o vazio inteiro, que dá uma peça de 5 kg mais ou menos, que fica lindo na brasa, na grelha, né? E servem eles juntos. Pô, tá boa a nossa aula, tá legal, hein? Aqui, ó. Aí até em inglês aqui no meio, coisa boa. Agora só falta dizer Tableton, né? Tableton. Isso. Pô, tô aprendendo inglês. Aí vamos lá, a gente aprende. Nosso tempo tá encurtando já. O que mais aqui tu queria saber? O que os teus seguidores, ou o que mais tu queria saber? Uma pergunta tua agora, pergunta tua. Agora eu quero saber como é que eu acho aquela costela que tu me mostra lá, que eu não consigo achar em lugar nenhum. Eu quero saber como é que eu pegando um pedaço desse aqui do traseiro, como é que eu vou cortar. Tá, então nós vamos fazer um convite pro pessoal lá. Pessoal, aquele que tá vendo o Marcelo Bolinha Responde, se liga que não eu vou falar, tá? Já que o Rata tá no Brasil, que faz cumprindo umas agendas e visitando alguns amigos, eu vou botar ele passar. E o vídeo vai sábado agora no canal, vai o vídeo que eu ensinei pra ele o corte e coloquei ele pra assar. Então vamos ver o que vai sair, né? Porque de barba pra barba dele é uma gaminha, né? Então fala assim, Rata, ó. Um abraço ao Marcelo Bolinha Responde, pergunta daí que eu respondo daqui. Um abraço ao Marcelo Bolinha Responde, pergunta daí que a gente responde daqui. Vai! Valeu, galera! Até o próximo Marcelo Bolinha Responde e até o passado do homem aqui, né? Vamos ver como é que ele vai ficar.